Olá, pessoal! É hora do break. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Ministério Jovem Geral. Como é que vocês estão? Como é que passaram essa semana? E aí, conta tudo pra gente aqui. Já começa a compartilhar esse link deste podcast maravilhoso. Nessa sexta-feira que o Senhor nos deu e amanhã é sabadão. Hoje a gente tem duas convidadas mega especiais, né, não, Vani? O papo vai bombar aqui. Eu já quero pedir para você compartilhar o link com seus amigos no WhatsApp, nos directs, tudo, entendeu? Vamos lá mostrar a nossa cara, galera. Tô gostando de ver que a galera tá acompanhando o nosso podcast, tá gostando, os assuntos estão bombando. E aí, o que você tá achando? Gostou do novo formato? Conta pra gente. Quero apresentar para vocês, então, sem mais delongas, a nossa querida missionária Juliana, que vai se apresentar neste momento para vocês, meus queridos. Fala, Ju! Oi, oi! Oi, Andrea, Ivani, Paz também a todos que estão acompanhando conosco. Sou a Juliana, como a Andrea falou, missionária Juliana do campo de Alenquer, fica no Pará, na região do Baixo Amazonas. E eu estou liderando o MJ regional da nossa convenção. Estamos aí! É isso aí, meu povo. A gente também uma gracinha. Vocês vão amar. Depois a gente vai jogar o arroba de todas dessas meninas maravilhosas aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais delas. Elas têm o Instagram delas lá, depois vocês vão poder acompanhar o trabalho delas, que é bem legal. Quero apresentar para vocês a Vanessa. Dá um oi aqui para a galera, Van. Oi, me chamo Vanessa, tenho 16 anos e eu tenho um sonho muito grande de ser missionária. Faço parte da IAP de Simões Filho. Olha aí, vocês estão vendo, gente? Vocês aguentam 16 aninhos. Ela tem o sonho de ser missionária. Por que a gente juntou essas duas nesse bate-papo aqui, Vani? Uma é missionária, tem toda uma experiência já. A outra deseja ser missionária, né? Então, nada melhor do que a gente juntar o útil ao agradável. Alguém que já tem essa experiência, que já pode contar um pouquinho, e a outra ali só observando. É isso mesmo que eu quero, eu tenho mesmo esse chamado. Peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. É isso aí, é legal porque a gente vai poder tirar umas dúvidas. Então, vocês podem colocar perguntas no comentário. A gente sempre volta para olhar os comentários, entrar em contato com vocês, bater um papo, conversar, tirar dúvidas. Então, você pode ficar à vontade, pode comentar, dizer se está gostando. Se não está gostando também, a gente dá uma lidinha e depois a gente deleta os haters. Tipo isso que a gente acaba fazendo, a gente tira os negativos e deixa só os bons lá. Com certeza. Tipo isso que a gente faz, certo? E aí eu quero também deixar essa oportunidade para você tirar suas dúvidas sobre esse chamado, né? Porque a missionária Juliana, a Ju, ela faz um trabalho pastoral, né? E é muito interessante. Não que a gente não faça, né, Vanessa? Diaconisa tudo aqui também, minha filha. Cada perrengue que nós trata aqui, meu Deus do céu. É cada perrengue que a gente trata na vida. Mas a Ju tá ali na obra, mão na massa, todo dia, com aquele propósito. Então, primeira coisa que eu queria perguntar para você, Ju, como é que foi o teu chamado? Se você dissesse pra gente qual a idade, quando que você descobriu que era isso mesmo que você queria para sua vida, quando que o Senhor te chamou, você teve essa certeza, não é isso que eu quero. Se de repente você tem um sonho de fazer alguma outra coisa, uma outra formação, né, de repente também aí na sua vida, como é que tá isso? Como é que é? Então, né, Andrea? Mais uma vez é um prazer imenso. Obrigada também aqui pelo convite, do espaço de poder contar um pouquinho de testemunho, né? Eu tô hoje com 25 anos, acabei de completar em março, completei 25, e eu assumi o chamado de missionária voluntária, que é assim que é chamado, né? No momento, missionária voluntária a partir dos 20 anos. Eu estava com 20, hoje eu estava lendo, né, a ata da igreja, eu fui ver a ata da igreja para poder eu me recordar com relação ao ano.
E aí eu vi lá que foi em agosto de 2016. Eu aceitei a Cristo, eu entreguei minha vida para Jesus com 16 anos. Estava no 3º ano do ensino médio. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, a única coisa que a minha cabeça ela se voltava era para isso, era para que eu vivesse 100% a obra missionária. Só que eu confesso que eu tinha muita vergonha de falar quando alguém me perguntava o que eu queria ser. Esse desejo era forte dentro de mim, mas eu tinha muita vergonha de contar, de falar que eu queria isso, né? Mas o processo ele foi cada vez mais, eu digo que as situações em si, elas foram falando mais alto, mais do que eu tivesse que expressar, porque aí eu tive desejo de pregar e assim foram me colocando em pequeno grupo para estar pregando, né? Eu comecei pregando em pequeno grupo de adolescentes, depois de jovens, e aí eu assumi liderança em pequenos grupos, e cada vez mais a liderança ia vendo, então, que eu tinha aquele jeito, né, para também, então, estar cada vez mais liderando, né? E aos poucos eu fui perdendo o medo e a vergonha de dizer que era isso mesmo, que eu via que era a direção de Deus e que eu não conseguia fazer outra coisa. Tudo que eu tentava fazer, outras coisas que eu tentava fazer, eu não terminava, porque a vontade de estar mais na obra era maior. E aí eu nunca consegui conciliar. Até o momento, eu não consigo conciliar outra coisa com o chamado à obra missionária. Olha, eu estou aqui, Andréia, eu estou aqui só observando aqui na minha telinha a Vanessa. A Ju tá falando e os olhos da Vanessa, gente, vocês precisam ver, brilham assim, ela dá cada sorrisão, tipo, é esse sentimento que eu tenho. Pelo menos é o que parece aqui. Né? Mas eu acho que é bem assim mesmo, a gente vai se identificando nas palavras, né? Ai, gente, mas isso aqui também acontece comigo, peraí. Ô, Ju, então você era muito novinha quando você começou, e aí você toma conta de igreja agora? Sim. Porque foi assim, na verdade, né? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi numa outra denominação que não era promessa, não era da promessa. Eu fiquei 1 ano e pouco, né, nessa primeira denominação, mas lá eu já estava cuidando de células, lá que é chamada assim, né, os pequenos grupos, nessa denominação. E daí, quando eu vim com 1 ano e pouco para a promessa, como eu conheci a promessa, é super de Deus, assim, porque eu conheci uma única família que tinha aqui na minha cidade, que ela se denominava, né, da nossa igreja, da promessa, mas aqui na minha cidade não tinha igreja até então, não tinha nenhuma congregação, não tinha nem porta de pregação aqui. E aí, quando conheci eles, foi porque quando eu saí do ensino médio, eu comecei a procurar, eu orei a Deus pedindo trabalho, e alguém bateu na minha porta dizendo que estava precisando de auxiliar de fotógrafo, né, no estúdio fotográfico aqui. E eu fui para esse estúdio de fotografia. E a família lá era essa família que se denominava promessista. Quando eles me disseram isso, eu já estava naquela confusão interna sobre o sábado. Eu estava na confusão interna sobre o sábado. Com 1 ano e pouco estudando a Bíblia, eu entendi sobre o sábado, dentro da denominação, que ninguém pregava sobre sábado, ninguém falava nada sobre o sábado ali, entende? Mas o entendimento veio muito forte, só que aí entrou de novo uma outra confusão, né? Que aí eu já tinha vergonha de falar sobre o sábado ali, porque ninguém ali acreditava no sábado, entende? Na guarda do sábado. E eu já estava praticamente já convencida na Bíblia que o sábado deveria ser guardado, mas eu não tinha liberdade para ensinar ali, né? Eu tinha chegado com alguns pastores falando sobre essa questão que eu estava entendendo, mas eu não podia ensinar. E eu era líder de células, né? E eu queria também ensinar isso. Eu queria passar à frente desse ensinamento que eu estava, assim, compreendendo que era totalmente de Deus e tudo mais. Daí, então, foi que aí, quando eu conheci essa família, eles me disseram que eles eram dessa igreja, né, da nossa igreja, mas não tinha aqui. O que eu fiz? Eu fui pesquisar na internet sobre essa igreja. Aí eu conheci o portal da igreja
ali eu li todo o corpo doutrinário da igreja, que eu vi que batia muito com o que eu estava entendendo, estudando a Bíblia em casa, sozinha, sabe? Eu e Deus estudando a Bíblia, e o corpo doutrinário que eu estava compreendendo era totalmente a visão da Igreja Adventista da Promessa. E então, eu entendi o Espírito Santo falando no meu coração que era para essa igreja que eu tinha que vir, eu saindo da denominação que eu estava, sabe? E foi realmente muito desafiador esse momento, porque eu tive que me desligar daquela denominação onde eu amava todo mundo, eu não tinha intriga com ninguém, não foi esse tipo de situação, foi simplesmente pela doutrina e pelo entendimento da direção do Espírito Santo quando eu conheci a promessa, né? E aí foi que então eu tive que tomar a decisão de me desligar. E aí eu lembro que eu cheguei com essa família para falar, né, sobre todo esse processo, que eles não tinham ideia que estava acontecendo só por eles terem me dito o nome da igreja. Eles só me disseram o nome, eles nem me citaram mais nada, eles só me disseram o nome da igreja. E eu fui pesquisar e o Espírito Santo começou a fazer a obra. Eu lendo pela internet sobre a igreja, o Espírito Santo começou a fazer a obra da confirmação, a convicção, a direção e tudo mais. Aí eu cheguei com eles e disse o que o Senhor tinha me falado, o que o Senhor tinha me mostrado. Eles se emocionaram, começaram a chorar, que eles não imaginavam que Deus estava fazendo aquilo, né? Aí eles comunicaram o superintendente no tempo, isso era em 2013 isso. Eles comunicaram o superintendente da convenção, e aí ele veio para me conhecer, e aí foi que ele orou por mim, aderindo ao ministério, né? E disse que era para a gente, então, começar a congregar, pelo menos na casa lá do irmão, né? Fazer reunião. A gente começou, então, na casa dele, fazer alguns estudos, tudo no sábado pela manhã, e nos domingos a gente começou a fazer culto aqui na frente de casa. Assim começou a obra de pregação do Ministério Adventista da Promessa, oficialmente, né? Aqui em Alenquer. A gente começou os sábados de manhã na casa desse irmão, e nos domingos à noite a gente fazia culto na frente da minha casa. A minha mãe e a minha família, ninguém era crente, mas a minha mãe permitiu. A minha mãe permitiu. E assim a gente foi fazendo a obra de pregação na frente da minha casa. Então, começou aí em 2013, sem igreja, sem casa de oração oficialmente, né, aqui em Alenquer. Foi assim que eu vim para a Promessa. E daí, eu lembro que em 2015 foi quando chegou o pastor para cá para abrir, então, o templo, né, a casa de oração, em 2015. Olha só, a gente ficou orando, só eu e os irmãos, e fazendo esse movimento de pregação, enquanto ia se agregando um pouquinho de gente, né, na frente da minha casa. A gente fala, né, que foi... A minha casa foi a porta que se abriu, a gente fala assim, né, para que houvesse realmente esse desejo de vir pastor para cá, para que começasse mesmo algo, que até então não tinha não chamava tanta atenção a cidade para vir alguém aqui desenvolver o trabalho. E aí veio, então, em 2015, chegou, aí o pastor ficou de 2015 a 2016. Aí, como aconteceu uma certa situação, a família do pastor teve que ser transferida. E aí, nessa transferência dele, foi que o campo ficou sem pastor, e aí, então, me chamaram para que eu ficasse mesmo respondendo. Quando ele saiu, eu já fiquei respondendo sem a consagração. Aí, com os meses, os pastores falaram, não, é isso, você mesmo, então, que vai, por enquanto, tomar conta aí. E aí, a gente tá. Desde então, de 2016. Vamos junto, tá ok, né? Gente, eu tô chocada com a história. Meu Deus, Vani, eu tô assim, ó, de boca aberta. Gente, e existe um pano de fundo aí, né, Andréa, não visível, mas real nessa história, né? Deus tinha um plano já para a igreja naquele lugar, né? E Deus já tinha um plano através da vida da Ju, né? Já tinha um chamado para ela e já tinha um plano de ter a igreja ali, né? Então, com certeza ali, né, a vontade já do Espírito Santo e Deus, ele é muito assim, de oportunidades, né? Então, surge essa oportunidade, né? Deus já tem esse plano. E agora, ó, tem a Ju aqui, que já tem o desejo, já foi impactada pela palavra, então, pô, vou começar a cumprir meu plano aqui, a partir de agora, né? E aí, às vezes, na vida da gente, as coisas vão acontecendo e a gente não sabe, né, assim, no âmbito espiritual, a gente
gente não sabe quais são os planos que estão sendo realizados aí através da nossa vida, né? E é muito bonito isso, porque é muito real, sabe? Ela contando aqui e eu tentando visualizar, sabe? Deus montando as peças, assim, montando tudo direitinho, quebra-cabeça. Nossa, maravilhoso, gente. Eu arrepiei. Aleluia, arrepiei mesmo. Muito lindo, Glória nossa, a gente, Deus. eu fico assim, chocada, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho tão incrível quando, ai, Deus é tão inteligente, né? Ai, eu pago Ai, uma falta de Jesus. É muito inteligente, assim, o Espírito Santo é demais, porque o jeito com que ele vai movendo as coisas, ele vai fazendo, o fato de ninguém ter precisado, ninguém, entre aspas, né, ter precisado falar do sábado, e aí ela mesma vai percebendo, Deus vai falando, tal, quer dizer, em todo o tempo, desde lá, né, pastor João Augusto, lá, desde lá, né, 80 e poucos anos atrás, quase 90 anos já, olha como Deus vai movendo, vai conversando, e essa obra não parou, né, ela continua Exato. viva, ela continua eficaz e transformando, né, movendo corações, assim, isso é demais, gente, é maravilhoso, assim, eu tô chocada, tô muito feliz a gente poder ter esse papo nesse tempo em que, às vezes, tem muita gente sem esperança, sabe, assim, porque todas as dificuldades que a gente vem vivendo, né, depois de todo esse ano caótico que a gente viveu, e ainda está vivendo, na verdade, tira muita esperança das pessoas, né? Dá aquela decaída, assim, na fé, na esperança, ai, o que vai ser, muita gente deixa de fazer planos, não sabe o que vai ser o amanhã, isso aí mexe muito com o psicológico, o emocional das pessoas, e o espiritual também. Então, é uma forma aqui, queria que vocês entendessem, que a gente não pode parar de sonhar. Amém? Que a gente não pode parar de planejar, de ter objetivos, não pode parar de orar, não pode parar de pedir para Deus abençoar os nossos planos, os nossos sonhos, que se for da vontade dele, que as coisas continuem caminhando para que se realize da melhor forma possível, para que a gente seja bênção aonde a gente estiver. É aquela historinha que a gente sempre vê, né, nos posts da vida por aí, ai, né, floresça, alguma coisa assim onde você estiver plantado e tal. Isso é muito real, parece meio clichêzinho, mas é muito realista, é muito real isso, muito realista. Isso, Andréia, isso mesmo, né? E aí eu tava aqui, né, só ouvindo a Ju, e que história muito linda, né? História maravilhosa essa dela, de como tudo começou e tal. E ela tinha o quê? 16 anos! Meu Deus do céu, né? Então, a gente olha assim, ai, parece tão novinha, né? E a Vanessa tem essa mesma idade, tem esse desejo também, né, da obra, da vida missionária e tal, né? E aí, como eu estava falando antes, eu estava aqui só analisando a Vanessa, né? Só olhando assim, porque a Vanessa, ela falou lá no início que ela tem 16 anos, mas, gente, a carinha dela não é de uma menina de 16 anos, eu achei que ela tinha uns 13, sério. E aí eu tava olhando, né, o sorrisão dela e tal, e ela tava falando um pouquinho com a gente sobre esse desejo, né, que ela tem da vida missionária e tal. E aí, Vanessa, diante de toda essa história que você ouviu da Ju, de toda essa experiência, como foi o chamado dela, como Deus cumpriu, né, esse plano na vida dela, como é que tá esse coração aí? O que que você sente, assim, né? Nossa, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de ouvir a história de uma personagem experiente no ministério, né? E quero agradecer muito a Deus, muito, muito, muito a Deus. Deus, ele tem feito surgir oportunidades para mim, oportunidades únicas, né? Tipo assim, surgia para eu pregar e eu sempre aceitava. Eu nunca rejeitava porque era o meu sonho de pregar o evangelho para as pessoas. Tinha esse chamado em meu coração. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, vinha esse desejo no meu coração. Só que eu não falava, eu só ficava na mente. Aí, quando eu tinha 15 anos, a minha família estava passando por uma dificuldade e foi o momento perfeito para Deus me chamar. E aí, minha mãe também, ela estava na época orando demais, demais, demais. E aí Deus começava a revelar a ela várias coisas boas para nossa família. E aí eu também falei assim para Deus, ó Deus, então eu também vou começar a orar, porque eu quero também receber revelação do Senhor. E aí eu fui. Eu já me sinto missionária, já me sinto muito no ministério, porque
eu não consigo rejeitar, como eu já falei, eu não consigo rejeitar. Agora mesmo eu vou pregar no The Walk e eu tô muito feliz, porque é uma oportunidade de eu me aperfeiçoar no ministério, né? Então eu tô muito E, feliz. ô Van, e o desejo, assim, do seu coração, né? É ser uma missionária, tipo, pastora mesmo, que toma ali conta de igreja, né, e tal? Ou esse desejo, ele é mais abrangente, né? Eu quero ser uma missionária de campo, uma missionária transcultural, que sai, que, sabe, que tem a intenção de pregar em outros lugares, para as tribos indígenas e tal. Como que é essa intenção, assim, esse desejo do seu coração? Essa segunda opção, pregar em campos, assim, sabe? Em vários estados. Porque, tipo assim, a minha inspiração no início foi a missionária Camila Barros. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela Conheço. sempre foi minha inspiração. Assim, uma mulher realmente de fé, que, sinceramente, desde o início, me inspirou. E aí, no caso, qual, assim, os trabalhos que você participa junto com o pessoal e tal, né, aí na igreja, porque assim, né, a gente está vivendo um momento meio crítico, né, André? Um momento muito difícil e tal, mas quando a gente tem um desejo, quando a gente tem um chamado, a gente sabe que a gente não consegue parar, né? Ociosidade é uma coisa que nos mata, né? Então a gente não consegue ficar parado. E como é que você consegue lidar? Como é que você está lidando aí, né? Com esse chamado que você tem, com esse desejo que você tem, com todo o trabalho que você faz, né? Dentro desse chamado aí, como é que você está conseguindo lidar hoje, né? Assim, no momento que a gente está vivendo, assim, você está conseguindo fazer alguma coisa, está conseguindo realizar alguma coisa? E dizer assim, não, Deus ele continua me usando e eu consigo entender que nesse tempo, assim, eu entendo que Deus realmente está me chamando para isso. Sim, sim, sim. Várias vezes Deus ele me usa para edificar a vida de outras pessoas. Recentemente mesmo, eu estava olhando, né, a rua e aí tinha uma irmãzinha. Né, e eu estava me sentindo muito fraca espiritualmente. Tava me sentindo. E aí, eu sou uma pessoa que gosta muito dessa área de idosos, muito porque eu fui criada com minha avó até os 4 anos de idade. E aí ela faleceu, né? E eu não tive a oportunidade de cuidar dela, porque eu era muito criança, né? E aí eu começava a observar essa irmãzinha e eu fui lá, né? O Espírito Santo me tocou para eu dar uma palavra para ela. E ali transformou essa tristeza em alegria, né? Porque eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz. Ou seja, Deus ele não me desamparava nunca, 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 nunca. E agora que eu tô tomando conta também de uma jovem promessista, nossa, tá sendo uma oportunidade e tanto, uma oportunidade incrível para mim, porque é uma coisa que eu amo pregar o evangelho para as pessoas, né? E ser um exemplo nessa geração. Teve um louvor que me tocou muito e me toca até hoje, que foi bem no início, assim, que Deus começava a me chamar, que é aquele louvor da Estela, Senhor, eu te amo. Aí, em uma parte desse louvor, diz assim, quero ser exemplo nessa geração, atrair para ti uma multidão de seguidores sedentos da tua unção. E aí, começava esse louvor, vinha muito forte no meu coração, nossa. E aí eu falei assim, ó Deus, a partir de hoje eu vou ser um instrumento em tuas mãos, quero ser um exemplo nessa geração. E aí Deus começava a me usar e me revelar várias coisas. Ai, que lindo! Nossa, meu Deus, eu amo tanto isso, sabe? E assim, fica pra gente o exemplo, né, Andréa? Né? É uma menina muito jovem ainda. E às vezes a gente, assim, por ser jovem, né? Eu vou me colocar, né? A gente, por ser jovem, né? Às vezes a gente acha assim, ai, Deus não vai nem, não tá nem aí, né? Deus, ele vai olhar mais para as pessoas mais experientes, eu não tenho o que dar, eu não tenho o que oferecer, né? E aí a gente vê através da vida da Vanessa que não é bem assim, né? Quando a gente se coloca na presença de Deus, né? E quando a gente diz assim, olha, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, Deus ele começa a fazer, né? Porque é o Espírito Santo quem capacita no final das contas, o chamado vem pelo Espírito Santo. E à medida que a gente vai se colocando à disposição dele, as coisas vão acontecendo, né? E a gente vê assim de uma forma tão simples, em coisas, momentos assim tão simples da vida, e a gente
vê Deus ele fazendo coisas lindas, né, maravilhosas através da nossa vida. E como a Vanessa disse, enche o coração de alegria, né? Enche, enche, enche. Então já fica para você aí, hein? Você que está ouvindo, de repente está ouvindo aí no seu carro, você está ouvindo aí no seu trabalho, ou está começando aí o pôr do sol na sua casa, sentadinho no sofá. Então já fica aí, pensa, né? O que você tem feito? E você para assim e pensa, poxa, isso aqui de fato foi Deus, cara, e eu nunca tinha observado isso, né? E Deus foi Deus agindo, então Deus tem um chamado para mim. E aí, às vezes, você nem sabe que chamado é ainda, mas coloca à disposição de Deus. Ele vai dizer a você para que ele está te chamando, ele vai te usar de maneira grandiosa. Eu acho que a gente precisa ter. Eu acredito que tem algum devocional que eu gravei esses dias. Deus quer corações voluntários. Deus precisa de um coração voluntário, assim como ele aconteceu lá na história dos 5 pães e 2 peixinhos, aquele menino que doou, né, só o que ele tinha parecia pouco, mas na verdade ele não ficou olhando para o resultado, o que ia dar aquilo. Ele simplesmente doou, ele tinha ali a voluntariedade, então ele deu o que ele tinha, né? Tá aqui, à sua disposição. Agora, o que vai acontecer depois disso, aí já não é mais com ele, entendeu? Aí porque a realização vem de Deus, aí é Jesus que opera. Então, se a gente tiver um coração voluntário, a vontade de fazer algo, deixa que Deus vai realizar. Calma, né? Calma, porque às vezes a gente olha para as nossas possibilidades, as nossas imperfeições, porque a gente realmente ainda está aperfeiçoando o nosso ser, o nosso caráter cristão, né? A gente está nesse caminho. Nós não somos perfeitos. O perfeito é Jesus Cristo. Então, a gente não pode olhar para essa parte. A gente tem que olhar para o que Deus quer fazer através de nós. O que é possível fazer através de você? É isso que Deus quer, é isso que Jesus busca, né? Então, aí, quando você se dispõe, então ele vai pegar o melhor de você, né? E vai usar para a obra dele. É isso que ele precisa. Só isso que ele precisa, né? De pessoas e sem atropelar, né, Andréa? Porque às sem vezes a gente acha, atropelar, eu né? sou demais, eu não sei falar, eu não entendo direito isso, não entendo direito aquilo. Calma, vai estudando, vai lendo, vai orando, vai consagrando a tua vida ali, né? Isso. Às vezes a gente quer fazer também a parte de Deus, né? E a gente atropela muita coisa, né? Aí quando a gente olha Moisés, Deus tinha um plano, durou 80 anos para Deus cumprir, né? Para Deus começar a cumprir ali a partir da vida de Moisés, 80 anos, gente. Então espera mais um pouquinho, ali tem Davi. Deus foi lá, né? Ungiu Davi, mas com quanto tempo depois que Davi foi realmente seu rei, né? Então, Deus está começando um projeto na sua vida, Deus está começando um projeto aqui na vida da Vanessa, né? Então, vai lendo, vai estudando, vai aperfeiçoando, né? Porque a própria palavra nos incentiva a aperfeiçoar aquele chamado que Deus tem na nossa vida. E aí eu aconselho muito, gente, não para de estudar, não para de buscar, não para de ler, porque isso é muito importante, né? A gente conseguir... A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente falando aqui com a Vanessa, é importante isso, né? Para a gente ter experiência, né? Conhecimento de... não somente da vivência, mas da vivência de outras pessoas que já deixaram ali tudo direitinho, bonitinho ali, já escrito para a gente, já dizendo, isso aqui foi ruim, isso aqui não foi legal, isso aqui foi bom, então isso aqui dá para ir, por esse lado aqui não vai. Então a gente pegar e também colar nas pessoas experientes, né, André? Isso é muito, muito importante. Eu lembro que eu colei muito, eu colava muito no pessoal que já estava ali na frente de igreja, que já cuidava e tal, e eu queria saber como é. Cola mesmo nas pessoas experientes, gente. Não tem esse negócio, porque eu acho que ela não vai me entender, eu acho que ele não vai me entender. Não, cola mesmo nas pessoas que você sabe que tem experiência, que elas vão te ajudar. E quando as pessoas que já estão ali à frente, né, dentro do chamado que você deseja, quando elas já estão ali atuando e elas percebem que realmente você tem o desejo, ela tem vontade de ajudar, porque ela ama a obra tanto quanto você, né? Então, ela quer ver crescer, e aí ela quer te ajudar, pode se tornar seu mentor, seu discipulador. Vai em busca, corre atrás, meu filho. É isso mesmo. Gente, olha, um papo muito legal, muito proveitoso. Espero que vocês realmente, assim, do fundo do coração, que vocês aproveitem bastante esse papo aqui, que vocês compartilhem bastante. Deixem aí nos comentários se você também tem o desejo de repente, trabalhar na obra, fazer alguma coisa na área missionária. Quem sabe aí despertou no seu coração o desejo de fazer algo mais. Não é verdade, gente? Vai cola aí, né? Então, que Deus possa abençoar muito vocês. Esse papo foi muito edificante. Espero que vocês tenham gostado. Ju, muito obrigada pelo papo
Deus abençoe muito, muito, muito sua vida no Ministério Jovem, na igreja onde você toma conta, que Deus prospere, assim, faça multiplicar o número de almas que vocês têm aí para salvar. Van, que Deus realmente faça florescer, brotar e, olha, ramificar, crescer muito esse desejo do seu coração, que ele torne realmente vivo e eficaz cada dia, que você realmente consiga realizar esse sonho maravilhoso, que se realmente esses sonhos forem um sonho de Deus, ele vai se cumprir, né? E aí daqui uns anos, né? A gente vai estar já velhinha, meu Deus. Só observando, Senhor, só observando, né? Dando tchauzinho assim, curtindo as fotos, o vídeo tudo desse povo aí pregando evangelho. Verdade. Não, só sentindo saudade dessa juventude maravilhosa. Gente, obrigada. Van, quer dar uma despedida? Quer dar um tchauzinho pra galera aqui? Deixar um recadinho? Falar teu arroba lá no Instagram pra galera te seguir? Oi, gente, muito obrigada por vocês assistirem, tá? Sigam lá o meu perfil, Uma Jovem Promessista, gente. Eu posto vários memes lá, vários memes, e falo da palavra do Senhor também, que não pode deixar de falar, né? Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada por essa oportunidade. Fechou. Glória a Deus. Gente, Van, quer dar um tchau pra galera? Gente, obrigada, viu? Já vou me despedindo aqui. Um abração para vocês. Até mais, até o próximo. Não esqueçam também de compartilhar, deixar o seu like, inscrever no canal, tá bom? Ativa aí o sininho para você ter as notificações de quando a gente postar os vídeos novos por aqui. E também, olha, dá uma passadinha lá nas redes sociais, que tem um texto show de bola sobre exemplos de Josué. Aí mais um exemplo também de pessoa escolhidaça por Deus, hein, gente, para cumprir a missão. Na quarta-feira saiu um texto novo. Vai lá. Um abração para todo mundo. Até mais. Até o próximo.